Perfeito. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho. O meu slide está mudando aí para vocês? Poderiam confirmar, por favor? Sim. Perfeito, perfeito. Tá. Na aula de hoje, então, nós vamos falar especificamente sobre o tratamento de não conformidades. Eu até tomei o cuidado de colocar aqui, né, que muitas coisas foram tiradas aí de uma aula de um colega, né, mais da engenharia de produção, mas que hoje é professor de São Carlos, ele já foi até instrutor desse tipo de treinamento. Então, alguns slides, não todos, acho que nem a maioria, foram tirados aí desse material do Gustavo. Bom, algumas definições importantes. Vocês estão vendo o mouse também? Sim, mas se o senhor quiser, tem como colocar o mouse como ponteiro de laser, que fica melhor para ver, mais fácil de enxergar. Deixa eu ver aqui como que eu faço isso. É por É causa lá que eu não... embaixo. Ó, do lado direito tem alguns ícones. Do lado esquerdo, aliás. Tem alguns ícones que ficam escondidos na apresentação. Não, mas não está nesse formato. Eu tenho que tirar, não está nesse formato. Eu coloquei no formato que eu consiga... Aqui, pronto, agora sim. É porque quem entrar agora eu tenho que... Pronto. Mas enfim. Mas olha, algumas definições importantes, né? A gente vai falar bastante disso hoje e amanhã. Primeiro, né, isso daí vocês já estão carecas de saber. O que é uma não conformidade? Não atendimento a um requisito. Ponto. Né? Oportunidade de melhoria, necessidade ou expectativa evidenciada. Pois não. Desculpa, é que voltou para o primeiro slide, tá no primeiro slide só. É assim. Vira aqui. Agora sim. Interromper compartilhamento. Eu tenho que compartilhar minha tela toda, porque senão eu não consigo fazer dessa... Pronto. Certo? Estão vendo agora o slide mudando? Sim, sim. Então, nós temos aí, né, oportunidade de melhoria. Isso aqui é uma coisa extremamente importante, né, evidência objetiva. Toda auditoria, ela baseia-se em evidências, toda declaração de não conformidades, ela baseia-se em evidências objetivas. Ou seja, registros, fatos que sejam comprovados e verificáveis. Uma das regras de ouro que nós vamos ver na aula de amanhã sobre auditoria é: nunca declare uma não conformidade sem uma evidência objetiva. E os critérios de auditoria são as normas, procedimentos, documentos contra os quais é feita a comparação da evidência objetiva. Então, assim, se você pega a norma 14.001, né, que é considerada um critério de auditoria, e nessa norma você verifica evidências, você tem evidências, você consegue comprovar que aquele determinado critério ele não foi obedecido, você, num contexto de auditoria, é obrigado a declarar uma não conformidade. Certo? Constatação de auditoria. É o resultado da evidência, né? Ou seja, se é conformidade ou não. Correção. Ação para eliminar uma não conformidade identificada. Ação corretiva. Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada. A diferença do conceito de correção para ação corretiva, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, é que a ação corretiva ela deve ser aberta, né, de acordo com o requisito 10.2 da 14.001, por exemplo, e essa ação corretiva, ela, ao ser aberta, ela busca a solução do problema, corrigindo o que nós chamamos de causa raiz. É a causa raiz do problema. Né? E a ação preventiva, ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade. Na versão antiga da norma, nós tínhamos explicitamente, né, a diferença de ação corretiva e preventiva. Nessa versão atual, a preferência que se dá é a identificação de ações corretivas. Isso daqui é extremamente importante também, né, e vai até ao encontro desse exercício que vocês estão fazendo. Quando você faz uma auditoria, ou quando você gerencia um sistema de gestão, você não pode ser moralista, digamos assim, né? Tudo errado, tá tudo uma porcaria, né? Tal. Não, você tem que ter aí um certo
um certo critério, né? Um certo, enfim, um certo bom senso, né? Para determinar, para pelo menos tentar separar ou até, quem sabe, priorizar eventuais não conformidades. E nisso, isso aqui não está em nenhuma norma, se eu não me engano, né? Mas nós temos o que nós chamamos de não conformidade menores. É uma não conformidade, ela foi declarada a partir da comparação de uma evidência objetiva e de um critério de auditoria, ou seja, 14.001, só que é um problema localizado. É aquele procedimento que devia estar ali não está, é aquele item da matriz de levantamento de aspectos e impactos que deveria estar ali não está. É um problema, é uma não conformidade, deve ser corrigido, mas é um problema localizado. Não há quebra do sistema. Então, isso daí vai muito assim, essa definição, como eu falei para vocês, não tem nada na norma que fala, ó, isso aqui é NC menor, isso aqui é uma NC maior. Vai muito da subjetividade, do bom senso do auditor, né? E, agora, por outro lado, a não conformidade maior é aquela que indica, como diz aqui o texto, uma total ruptura do procedimento. O fato de uma empresa não ter uma metodologia de levantamento de aspectos e impactos, isso é uma não conformidade maior. O fato da empresa, tendo essa metodologia, não identificou aquele aspecto e impacto, é uma não conformidade menor. A ausência de procedimento requerido pela norma, né? Então, certo número de pequenas falhas, isso aqui também pode indicar uma não conformidade maior. Vamos supor que a empresa ela tem uma matriz LAIA, de levantamento de aspectos e impactos ambientais, identifica os aspectos e impactos ambientais significativos, mas por algum motivo, né, alguma desatenção do estagiário, digamos assim, o setor que tem os maiores aspectos e impactos ambientais significativos passou isento. Ou seja, não correram a matriz LAIA naquele setor. Isso pode ser considerado uma não conformidade maior. Né? Não conformidade resulta em dano, não conformidade que resulta em dano imediato à qualidade do produto, ambiente ou serviço oferecido. A empresa ela não fazer o controle de efluentes. Às vezes é um aspecto legal que ela não obedeceu, mas passa a ser uma não conformidade maior devido à importância daquilo. Então, de novo, essa definição de NCs menores e NCs maiores é uma coisa meio que para o auditor ele sentir ali, mas a ideia é essa. NCs menores estão mais associados a problemas localizados, NCs maiores geralmente estão associadas a problemas de ruptura do sistema de gestão. Aqui, isso aqui nós vamos falar bastante amanhã, né? Não se consegue declarar uma não conformidade por falta de evidência objetiva. Para isso, deve solicitar uma ação preventiva, ainda procurar a causa. Eu já participei de certas auditorias, por exemplo, que isso que é legal numa auditoria. Você, logo no início, já sente se o gestor do sistema, ele está do seu lado, digamos assim, né? Ou você, na posição de gestor do sistema, você sente se o auditor está ali para ferrar, para fazer bonito para o chefe dele, ou se ele está ali realmente para contribuir com a melhoria do sistema de gestão. E é interessante porque, às vezes, o próprio gestor, ele discorda da evidência objetiva. Olha, essa aqui não evidencia como nós estávamos discutindo na aula passada, e talvez vocês tenham aí algumas discussões, pelo menos pessoais, nesse último exercício que eu mandei para vocês, né, que tem que entregar amanhã. Então, muitas vezes, exige essa necessidade de discutir se tem uma evidência objetiva. Isso nós falávamos, pelo menos em uns 2 ou 3 exemplos no final da aula passada, nós discutimos isso, né? Ó, pelo relato que está sendo apresentado, você não tem uma evidência objetiva, ou você tem uma evidência objetiva, ou você tem uma pista que você pode correr atrás de uma evidência objetiva. E por fim, essas definições. O que é causa raiz? A causa raiz, ela é a fonte do problema. Eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês hoje algumas metodologias para nós descobrirmos a causa raiz do problema. É aquela que, ao resolvê-la, né, sendo ela a causa raiz, você resolve de forma efetiva e definitiva o problema. A causa básica, isso aqui é um termo também às vezes utilizado, já é aquela causa imediata, né?
O carro bateu. Sei lá, o carro bateu num poste, um problema, né? A causa básica seria, não sei, o motorista dormiu no volante, né? Mas às vezes a causa raiz não é essa. Você vai atrás da causa raiz, você vai ver que o motorista ele está com problemas familiares ou ele fez horas extras demais, né? Enfim. Bom, passar alguns exemplos aqui para vocês para a gente discutir. Aqui, aliás, antes dos exemplos, né? O que são problemas? Aqui existem algumas definições desse material original, até algumas. Eu estou tentando varrer aí para vocês todas as definições mais comuns nesse tipo de sistema de gestão. Problemas é definido num contexto de sistema de gestão, coisa meio óbvia, né? Resultado indesejável de um processo ou trabalho. Então, era fora do padrão, digamos, né? Isso aqui é mais utilizado em SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade. Anomalias, produto não conforme, observações ou falhas. São não conformidades menores. Muitas vezes chamam NC menores de falhas. É comum. Tá? Problemas crônicos ou não conformidades maiores. São aqueles enraizados na cultura, né, da organização. Problemas não controláveis. Né? Muitas vezes o fato de ser não controlável foge do escopo do seu sistema de gestão. Aí você não consegue, né? Problemas controláveis, isso daí tem até na norma, né? São aqueles que os envolvidos, eles têm responsabilidade e autoridade. Assim, aqui alguns exemplinhos de problemas e vamos ver as soluções que de forma, preste atenção, imediata foram dadas. As malas estão sendo estragadas no transporte aéreo. Então existe ali um conjunto de aviões, né? E aquela linha sempre dá problema. Sempre as malas chegam destruídas. Né? A mala que era azul ficou roxa, enfim. A solução apresentada: pedir aos passageiros que assinem um termo que isenta a companhia dos danos nas malas. Kombi pegando fogo. Rapidamente utilizar um extintor para apagar o fogo. Minha filha não guarda seus brinquedos. Pedir que a empregada limpe. Muitas vezes a solução, esse aqui é um bom exemplo, inclusive, para a gente discutir o que é causa raiz e o que é causa básica. Né? E correção e ação corretiva. Reclamações quanto a roubos no veículo. Então, tem um estacionamento que tem muitas reclamações. A solução foi colocar uma plaquinha, né? Não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo. Pode ser uma solução. Paciente morre, pois a enfermeira colocou sopa. Isso aqui foi até um caso que... Sopa na veia do paciente. Eu peguei isso daqui de um... Eu acho que foi até uma manchete de um jornal que eu vi na época, né? Abriu processo contra a enfermeira e demitiram. Isso aconteceu de fato. Foi no interior de São Paulo, a enfermeira, ela, em vez de injetar o soro, colocou sopa, uma sopa de letrinhas na veia do coitado paciente, e obviamente ele veio a falecer. São várias soluções reportadas, né, de problemas reais, possíveis, né? Só que eu gostaria de fazer essa perguntinha para vocês. Essa daqui, esta solução apresentada, é a melhor solução? Em alguns casos pode ser, em alguns casos não. Eu queria discutir com vocês o porquê que é a melhor ou porquê que não é a melhor solução. Vamos lá. Malas estão sendo estragadas no transporte aéreo. Daniele, o que você acha disso daí? Essa solução dada, ela foi a melhor solução? Melhor para quem? É melhor para a empresa, né? Mas não sei se é a mais conveniente, porque assim, parece que ela está tirando a responsabilidade de um problema, né? Que teoricamente não vai resolver o problema do cliente, vai só. E querendo ou não, ela tem uma culpa, sei lá, tipo, porque pode ser que seja um processo que não seja feito por pessoas, mas de repente treinar os funcionários, sei lá, arrumar uma medida preventiva, né? Vamos pensar assim, para não acontecer esse tipo de problema, né? Muito interessante esse termo que você usou, de que dá a impressão que ela está querendo tirar a responsabilidade dela. Esse aspecto que você comentou, se vocês um dia, né, forem aí participar de um sistema de gestão ou serem gestores,
Eu não vou dizer que isso daí é o principal, mas é uma coisa que você tem que acender a luzinha amarela. Toda vez que se você estiver discutindo o tratamento de uma não conformidade, como nós estamos falando na aula agora, se você sentir na sua equipe, muitas vezes essas soluções, elas são discutidas em equipe, né? Uma mesa, um brainstorming, que é uma das ferramentas que eu até vou apresentar para vocês. Quando você começar a ver, isso é muito comum, mais comum do que você imagina. Ah, mas aquele setor devia acender uma luzinha amarela. Existe uma forte, e essa luzinha amarela vai dizer para você o seguinte, existe uma forte tendência ou uma forte tentação, não estou afirmando que há, mas existe a possibilidade, de não buscar a causa raiz. Essa questão de tirar a responsabilidade num primeiro momento, como uma primeira solução, existe talvez aí uma tendência da equipe, às vezes é a própria personalidade da pessoa, se sente culpada, ou pelo menos não consegue gerenciar bem a culpa, né? Tome cuidado com isso. Toda vez que você tiver num sistema de gestão e houver essa tendência muito forte, mas aquele setor devia ter feito isso, tal. Luzinha amarela. Né? Existe, de novo, uma tentação muito grande da equipe de empurrar a responsabilidade, isso daí muitas vezes atrapalha para buscar a causa raiz. Kombi pegando fogo, rapidamente utilizar o extintor para apagar o fogo. Gibran, o que você acha dessa solução? Ele caiu, professor. Caiu? Desculpa. É por causa que eu realmente não consigo voltar. É a Laila que está falando? Sou eu. Tá eu, pronto. A Laila, a Adriele, a Ana e a Ruth. Tá, estou começando a reconhecer as vozes. Laila, o que você acha desse problema, dessa solução apresentada? Laila? Alô? Ruth? Ela falou no chat, ela falou que acha que resolve o problema na hora. Perfeito. Perfeito. De fato, ela tá sem microfone. Oi, Ruth? Ela falou que tá sem microfone, professor. Ok. Bom, aqui, de fato, isso aqui é uma correção, não necessariamente uma ação corretiva, né? Isso daí eu acho que todo mundo faria, tá? Mas, isso aqui é até um bom exemplo, né? Na hora que tiver uma não conformidade pegando fogo, às vezes literalmente na empresa, resolve aquilo. Depois, né? Só que não para só nisso. Esse que é o ponto, tá? Para você buscar a causa raiz do problema, você, no sistema de gestão, não pode parar apenas na correção. Você tem que levantar uma ação corretiva a partir da identificação da causa raiz. Ruth, o que você acha desse terceiro item aí? Ó? Minha filha não guarda seus brinquedos. A solução dada pelo pai ou pela mãe é pedir que a empregada limpe. Eu acho também que é uma forma de terceirizar a responsabilidade. Porque, querendo ou não, quem fez a bagunça não foi a empregada. É como se um setor de uma empresa faz uma besteira e quem tem que resolver é outro, sem falar para o setor que fez a besteira o que ele fez de fato. Então, pode ser que é uma solução complementar, mas não é a solução que vai resolver de fato o problema. Nessa sua opinião aí, você colocou alguns pontos bem interessantes, porque parecem uns exemplos bobinhos, mas eles não estão aqui por acaso, tá? Você colocou umas coisas bem interessantes. Primeiro, quando você declara uma não conformidade, e se eu não me engano, isso daí está em algum ponto da norma. É importante que as pessoas daquele setor, ou as pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas, eles tenham noção daquilo. E não é só ter noção de que, entre aspas, né, alguma coisa deu merda. É ter noção de que aquilo não é o padrão. Só que para aquilo não ser o padrão, você precisa de um padrão. Então, muitas vezes, a causa raiz de não conformidades, não posso falar para vocês que é menor, ó, é a questão de treinamento. E também, por exemplo, nesse exemplo, às vezes a gente nem sabe se a mãe da criança ensinou a criança a guardar os brinquedos ou não. Ou, às vezes, ela nem sabe qual é o padrão. Então aí esse é o fato. problema. Aí a solução é uma solução, assim, tampar o sol com a peneira. Às vezes, gente, olha, vocês, quando se entrarem nesse contexto, né, de sistema de gestão, essa busca de causa raiz, você acha cada coisa bizarra. Um exemplinho desse aqui,
colocando numa realidade empresarial, às vezes é justamente a falta de um padrão. Às vezes é a falta de um equipamento que não está calibrado, para você ter uma ideia. Aí você não consegue falar se está bom ou se está ruim, né? Mas, de fato, isso daqui é uma causa, uma terceirização de responsabilidade, e para mim, pelo menos, claramente pode resolver no primeiro momento, como esse anterior, só que não busca a causa raiz. Quarto, existem reclamações quanto a roubos de veículo no estacionamento. Adriele, o que você acha dessa solução? Na minha visão, é bem parecida quanto a primeira, assim, isentar da responsabilidade, assim mesmo, né? Até com uma solução mais simples, que seria colocar uma placa só, nem envolve outras pessoas, no caso de pedir para assinarem um termo, alguma coisa assim. Só que aqui também, não, concordo, é uma solução para um lado, né? Só que aqui também tem uma noção da questão do controle das coisas, né? Se aquela determinada... Enfim, né, se você está fazendo um sistema de gestão ambiental Você coloca o sistema de gestão ambiental num grande estacionamento de shopping, né? Eu não sei se isso daí daria uma boa solução, seria uma boa solução de problemas, né? Mas, se por um acaso, no escopo do seu sistema de gestão ambiental não está incluído, é uma coisa meio estranha, mas não estão incluídos os veículos ou os clientes que vão utilizar, né? Isso aqui poderia ser uma solução. O que eu quero dizer é o seguinte, isso daí é uma dúvida muito comum em sistema de gestão ambiental. Eu tenho fornecedores que trazem para mim, sei lá, de dia sim, dia não, produtos químicos com altíssima periculosidade, né? E esses veículos, eles, sei lá, aconteceu um acidente terrível no veículo aí na serra e esse produto caiu e destruiu aí várias nascentes. Então, várias cidades ali do vale estão com problemas por conta disso. Dependendo do escopo do seu sistema de gestão ambiental, são coisas que você não consegue controlar, né? Mas dependendo do escopo, por isso que o escopo ele tem que ser muito bem definido. Você pode ter uma certa culpa nisso daí. Geralmente, quando existem acidentes, né, desse tipo, um bom auditor, ele pelo menos pede para ver, olha, deixa eu ver quais são os critérios que você tem para selecionar os seus fornecedores. E ali pode ter um mundo de não conformidades, né? Onde você vê que o cara sempre pega o mais barato, não exige nem documento, carteira de motorista. Mas esse quarto exemplo aqui é mais essa situação parecido com o outro anterior, né? É a questão de terceirizar a responsabilidade, mas a gente tem que tomar cuidado também qual que é o escopo que o sistema de gestão está rodando, tá? É esperto com isso. E o quarto, Ana Carolina, o que você acha? Eu acho que não está buscando a raiz, né? E poderia resolver isso talvez com alteração no procedimento, né? Porque se isso acontecer, o procedimento está errado. Exato. Excelente observação. Quando você encontra a causa raiz e trata de forma efetiva essa causa raiz, dificilmente, pelo menos com uma chance um pouco menor, esse problema ele não reincide. Dificilmente ele não reincide. Dificilmente ele reincide, ele acontece novamente. Tá? Vamos dar uma olhada, vamos reescrever então essas soluções baseadas nessa descrição, né, nessas opiniões de vocês. Ruth, o que você acha que deveria fazer? Qual que seria uma solução, pelo menos na sua opinião, para esse primeiro problema? Fazer um treinamento com quem carrega as malas, principalmente, para poder tratar elas de uma maneira melhor. Ou fazer, por exemplo, aquelas ferramentas da qualidade, um 6M, que é o Ishikawa, para ver o que está acontecendo para as malas estarem sendo estragadas. Tá, então a busca seria, então pela causa raiz. Por que as malas... Isso daí é a pergunta básica para qualquer causa raiz, né? Por que as malas estão sendo estragadas? Dentro dessas ferramentas, o que você... Se tivesse na sua mão, ó, pode acontecer inclusive, né? Se trabalhar no aeroporto. Putz, tem muita reclamação de malas sendo estragadas nessa companhia. Você conseguiria ser um pouquinho mais específica, assim, de que
sei lá, pensar numa forma sistemática aí. O que você faria? Qual que é a primeira ação tomada? Bom, calma aí. Jogando, a gente tá pensando em voz alta aqui, fica tranquilo. Não tem gabarito isso aqui, não. Primeiro, eu veria o quanto que é muito para a empresa. Por exemplo, assim, eu veria quantas malas são levadas e quantas malas são estragadas, para ter mais ou menos uma noção do problema. Uhum. E aí depois eu veria o tipo de avaria que tem a mala, talvez. Uhum. E em qual momento, se é no momento que o... Não, qual momento não faz sentido. Ou faz. Ou faz, né? Qual momento que o cliente percebe que a mala está estragada, mas ele só pega a mala no final. Aí teria que ver com os... Tinha que ter um controle para poder ver se as malas estão certinho, né? Isso. Não, Essa é muita coisa, né? eu tô rindo aqui porque, assim, todas as vezes, até em curso que eu já fiz, assim, quando a gente fala de tratamento de não conformidade, a solução, quando as pessoas param e pensam como a gente está fazendo e discute aqui agora, é uma coisa meio que óbvia, né? Às vezes, para alguns, não tão óbvia assim. Mas de tudo, assim, das coisas que você falou, é muito semelhante aos outros. Primeiro, levantamento de dados. E, se possível, a levantar ou criar uma série histórica. Pessoal, em sistema de gestão, você ter, não só o monitoramento, mas você ter uma base de dados, um acompanhamento, é fundamental. Fundamental. Você consegue ver tendências, consegue determinar a partir de onde que está o problema. Um outro ponto que você colocou é registro. Registro, você falou levantamento de dados, mas você falou alguma coisa de... Ela caiu, professor. Poxa vida. Mas a Ruth comentou alguma coisa de levantamento de dados, mas falou a questão do índice de reclamação, acaba sendo também. Uma outra coisa importante que ela falou aí, beleza, estão sendo estragadas, mas o que é ser estragado? A necessidade de você delinear o problema. Professor, eu caí, desculpa, eu perdi um pouco se você falou comigo. Não, a gente estava conversando assim que nessa questão de tratamento de não conformidade tem muitas coisas que são um pouco óbvias, que são naturalmente racionais, né? E do que você falou, eu identifiquei 3 pontos que servem inclusive para os outros. Primeiro, a necessidade de uma série de dados. Você verificar, né? Ter uma série de dados, olha, todos os voos, quantas reclamações e tal. Segundo, a necessidade de registros. Você falou da reclamação dos clientes, né? Isso daí é fundamental. E o terceiro, eu acabei me esquecendo, assim, você delinear, definir, tá, estragado, mas o que é estragado? Ela mudou de cor, ela ficou, tudo que está dentro dela quebrou, enfim, né? Kombi pegando fogo. Ana Carolina, o que você acha dessa... Como é que você reescreveria a solução? A solução dada é apagar o fogo. Conseguir identificar qual o problema ali no funcionamento que gerou esse acidente, esse fogo, né? Mas a primeira solução você manteria. Sim, nesse caso não tem como. Tá certo. Terceiro, Adriele, o que você acha? Como é que você reescreveria? A solução dada foi pedir que a empregada limpe. Nossa, desculpa. Eu acho que talvez tentar verificar qual o conhecimento da filha em relação ao que ela deveria fazer, né? Estabelecer esse padrão, e aí depois dar um treinamento, tentar criar essa disciplina para que essa ação de deixar bagunçado pare de ocorrer. Perfeito. Treinamento. Legal. Vai treinar seus filhos, né? Mas junto com o treinamento você tem um padrão, né? Muito bom. Reclamações contra roubos de veículo no estacionamento. Daniele? A plaquinha seria... Nossa. O que você acha? Se é que vocês veem alguma outra solução, hein? Essa é difícil, não consigo pensar muito. Porque, não sei, é estranho, né? Tipo, se o carro tá no estacionamento, como parece que não tem ninguém olhando o carro para estar acontecendo esses roubos. Não sei, é uma coisa esquisita. Eu nem concordo com essa plaquinha aí de não nos responsabilizar. De não nos responsabilizamos. Mas depende do escopo também, né, Daniele? Sim. Depende do escopo. Mas aqui se você fosse dona do estacionamento, você teria alguma outra solução? Eu acho que, não sei, eu acho que só ia tratar de forma diferente, mas ia ter o mesmo resultado, sabe? Tipo, verifique se não tem, deixar alguma instrução nesse sentido,
Não uma coisa parece que mais grosseira, assim, não se responsabilizar. Talvez câmeras. Sim, né? Seja uma coisa muito mais barata do que ter seguros ou alguma coisa assim. Né? Talvez deixar alguém vigiando os carros, igual tipo na Alvorada? Sim. Ah, tem gente vigiando lá? Não sabia, não. Tem. Ah, legal. Mais funcionários, né? Sim. Essa plaquinha, você sabe que é crime, né? O estacionamento colocar ela. Ah, não sabia, não. Eles não podem colocar isso, porque pela lei, estacionamento sim é responsável por objetos que estão dentro do veículo. Poxa, não sabia, não. E o que vocês acham desse último, dessa coisa absurda aqui? O objetivo foi, o processo, a solução foi abrir processo contra a enfermeira e demitir a enfermeira. Poderia ser isso, talvez. Eu acho que tinha que ser investigada a situação, porque pode ser o que falaram, de que ela não tinha treinamento, ou pode ser que ela tenha uma carga de trabalho gigantesca e estava completamente exausta. Isso daqui acontece, não falar que acontece com frequência, né, mas um raciocínio muito bom. A questão da carga de trabalho é importante. E vocês não sabem ainda maior. De uma forma ou de outra, quando eu estava preparando esse curso aqui, faz, olha, uns 5, 6 anos. E, de novo, né, eu peguei exatamente a citação que foi dada no jornal. E o problema, sabe qual foi? Trocaram não, os dois catéteres, né, os dois caninhos lá, né, para veia e para alimentação, tinha a mesma cor. Esse que era o problema. A enfermeira foi demitida, se eu me lembro bem, só que ela entrou com processo e recebeu uma puta indenização do hospital por conta disso. A importância de fazer um pouco ok, ó. Exato. Pessoal, então assim, eu tenho mais algumas situações um pouquinho mais voltadas para sistema de gestão ambiental, e eu queria agora mostrar para vocês, a gente vai discutir ainda as causas e tal, e depois nós descambamos aí para a parte das ferramentas que existem, tá? Mas só pelos exemplos que eu dei para vocês, essas ferramentas que nós discutimos, essas ferramentas, elas são ferramentas para sistematizar algo que muitas vezes é bem de bom senso, é bem racional, digamos assim, né? Não precisa de ter um MBA em tratamento de não conformidades para isso. É claro que tem situações bem complexas, né? Mas vamos lá. Identificação do problema. Então, a primeira coisa, o processo, o procedimento, né? O caminho que geralmente se faz para você declarar uma não conformidade, obviamente, é você identificar um problema, né? Um problema que é um desvio, né? Você evidencia de forma objetiva, declara a não conformidade. E aí você abre as ações corretivas e gerencia, procurando tratar as causas. O que foi identificado foi o seguinte: não foi realizada a auditoria interna de 2018, conforme previa o cronograma e auditorias internas do laboratório. Então, existiu uma auditoria interna e ela não foi realizada. Estava programada e ela não foi realizada. Ponto. Né? Isso acaba sendo uma não conformidade menor. Quais são as causas que eles identificaram, né? Fazendo aí e tal? Falta de planejamento por parte do laboratório, sistemática de controle do cronograma é inadequada. Ou seja, existe o cronograma, mas a forma de controlar o cronograma é inadequada. Como que esse problema ele foi tratado? A primeira coisa, aí começam as diferenciações, né? A gente não tem uma auditoria interna desde 2018. É mais ou menos uma coisa parecida com a Kombi pegando fogo. Muitas vezes, eu não posso dizer se é a maioria delas, mas é assim, existe ali um problema. Existe um buraco no meio do caminho. A primeira coisa, imediata, é tapar o buraco. Nesse caso, a primeira coisa, daqui 2 semanas, você como auditor, daqui 2 semanas, vocês vão ter que fazer uma auditoria interna desse laboratório. Se vira. Daqui 2 semanas tem que ser feita uma auditoria interna. Tá? Agora, para evitar que isso aconteça, a correção, de novo, ela é uma coisa imediata, a ação corretiva está mais associado a um aspecto de sistema de gestão mesmo. Impedir a reincidência, buscar a causa raiz. Planejar com maior antecedência as auditorias internas. As causas aqui elas foram identificadas, né? Planejar com maior antecedência as auditorias internas. Avisar com antecedência de 2 semanas. Começa a fazer procedimentos, né? Essas datas aqui elas estão equivocadas, mas
prazo 30 de abril de 2018, fulano de tal vai ser responsável. Desenvolver sistema informatizado para controle de cronograma de auditorias internas. Quem que vai ter? Sempre a ação, né, que deve ser feita, e sempre ter alguém responsável. Sempre ter alguém responsável. Treinar os envolvidos, alterar o procedimento das auditorias. As ações corretivas são dessa forma. Muitas vezes, quando uma não conformidade é declarada num sistema, né, o gestor ele recebe no computador dele e ele, junto com a equipe, se for necessário, ele vai determinando as ações corretivas e disparando quem que vai fazer o quê. O que é importante aqui é o seguinte, ações corretivas, elas são feitas para atingir a causa raiz e sempre tem que ter alguém responsável de modo que você consiga cobrar depois alguém. Tá? Outro exemplo, o equipamento não funciona. Então tem um determinado equipamento, não funciona. O que eu quero trazer aqui para vocês nesse slide? Essa identificação do problema, ela está muito generalista. Toda boa identificação do problema tem que ser bem delineada. É o que a Ruth até comentou, tá, as malas estão estragadas, mas o que é estar estragado? Não precisa ser um texto de 20 páginas para identificar o problema e descrever o problema, mas tem que ser um pouquinho mais específico. O equipamento não funciona. Isso daqui é um relato que ninguém deveria aceitar, um gestor nem um auditor. Ou seja, qual que é o equipamento? Estufa de incubação. O que está errado nele? Não mantém a faixa de temperatura que nós precisamos. Existem requisitos para manutenção ou, sei lá, para fazer aquele determinado experimento? Sim, existe um requisito chamado POP 010 que ele não está sendo obedecido. Então, essa descrição generalista de um problema deve ser escrita de forma correta, sim. A estufa de incubação não mantém a faixa de temperatura, não atendendo à especificação do método tal. Então, saímos de algo generalista e viemos para cá. A partir disso, a gente consegue, né, a correção imediata, né? Fazer a manutenção e calibração da estufa. Ou seja, aquela estufa não pode parar, o laboratório não pode parar. Agora, se você achar, buscando agora as causas, né? A causa encontrada foi, esse método foi revisado alterando a faixa de temperatura e não foi realizada a manutenção e calibração na faixa estabelecida. Ou seja, o método foi alterado, né, foi atualizado a faixa de temperatura que o experimento deve rodar, só que o equipamento ele não foi calibrado para aquela faixa de temperatura. Ação corretiva, verificar se em outros métodos tiveram alteração e os equipamentos eles não foram atualizados, né? Realizar as calibrações, se necessário, nas faixas estabelecidas, treinar o pessoal, né? Cada uma dessas ações com alguém responsável. Implementação das ações corretivas. Outra coisa importante, além de você delegar quem vai fazer, é você falar em quanto tempo isso deve ser feito. Né? Do dia tal, não houve alteração, não foi necessário nova calibração dos equipamentos, no dia foi realizado treinamento do pessoal envolvido. E, por fim, né, isso daí está no requisito 10.2, é você verificar a eficácia, se aquilo ali está... se o problema ele foi resolvido. Identificação do problema. Os reagentes acabaram e os ensaios estão com resultados errados. Eu estou apresentando aqui algumas situações para vocês não caírem nessas pegadinhas. Né? Anteriormente, aquela descrição muito generalista de problema. Aqui, é você colocar dois problemas juntos. Eles podem ter uma ligação? Sim, mas cada problema recebe, né, ou merece uma discussão das suas causas. Se necessário, eles podem ser combinados, mas cada problema é um problema de cada vez. Né? Os reagentes acabaram e os ensaios estão com resultados errados. São duas coisas diferentes, aparentemente. Né? Qual o problema? São dois aqui. Primeiro, o término dos reagentes e segundo, ensaios com resultados errados. Não misturar os problemas, viu, gente? Tomem cuidado com isso. Provavelmente as causas devem ser diferentes. Substituir o termômetro de mercúrio que está descalibrado por um termômetro digital. Qual que é o problema? O termômetro está descalibrado, ou seja, não descrever o problema e a solução do problema, concentrar-se no problema, analisar, identificar as causas e propor soluções. Isso aqui é mais um probleminha, né? Mais um fato que às vezes acontece. No relato
ou na descrição daquele determinado problema, você já coloca a solução junto. Fazer coisas separadas. A gente está falando aqui de sistema de gestão. Aqui, identifica o problema, a correção imediata, se for necessário, gasta um tempinho aí para achar a causa raiz, ações corretivas, quem faz e o prazo que faz. Tá bom? Existe uma tendência muito forte, até falava para vocês da tentação, né, de você terceirizar, de você esquecer as causas. Existe também uma tentação enorme de agir sobre o efeito daquilo e não a causa raiz. Então, ou seja, a gente está pegando fogo, apaga o fogo. O seu sistema de gestão ele nunca vai rodar direito se você não se importar com a causa raiz, né? Necessidade, muitas vezes, de mudar o comportamento. E, muitas vezes, comportamento associado a esses dois fatos aqui, anteriormente. Implementar a correção e não a ação corretiva. Cuidado com isso, ficar só na correção, né? Concluir por intuição, decidir pelo caminho mais curto, dimensionar mal o problema. Nós vimos 3 exemplos anteriormente associados a um mau dimensionamento do problema. Ou a descrição muito generalista, ou você misturar problemas, que muitas vezes têm causas distintas, ou você colocar na mesma descrição do problema a solução. Contentar-se com uma única solução. Quando você vai para a discussão de ações corretivas, dependendo, né, de como for a não conformidade, merece até uma discussão de qual que é a mais viável economicamente. Isolar-se com o problema, né, é a gente tentar, às vezes em não conformidades menores, né, a gente fica ali na tentativa, mesmo fazendo ações corretivas, tal, de ficar só com aquele probleminha, você esquece do que está ao redor. E muitas vezes você vê lá que a enfermeira trocou lá ao invés de colocar soro, colocou alimento, né, e o paciente veio a morrer, e você fica só naquilo, né? Nossa, que coisa, que absurdo, então, as duas cores são semelhantes, que coisa terrível e tal. E aí, como a colega falou, você esquece que às vezes ela está sobrecarregada. Às vezes a luz do quarto não estava funcionando, né? Gente, às vezes a enfermeira é daltônica, por exemplo. Né? Então, isolar-se com o problema, tomar cuidado com isso. E cuidado, muito cuidado com desprezar detalhes. Claro que com o tempo, como gestor ou como auditor, você vai criando, obviamente, um feeling para as coisas, né? Isso vai acontecendo com a experiência. Então, assim, eu gostaria de passar aqui para vocês, rapidamente, algumas ferramentas que são utilizadas para... Algumas são mais utilizadas para você achar a causa raiz, outras são mais utilizadas para você discorrer aí sobre a sequência das ações, né? Mas a solução de problemas é baseada em uma sequência lógica, né, de coisas, e a tendência é você achar a causa raiz. A ferramenta é o recurso para ser usado nessa metodologia. Eu vou apresentar algumas ferramentas aqui para vocês. Solucionar um problema é melhorar um resultado ruim até um nível razoável. Muitas vezes, essa aqui é a definição de solucionar um problema. As causas dos problemas devem ser analisadas levando-se em consideração fatos e dados e a relação causa e efeito. Fatos e dados, relação causa e efeito. Fatos e dados, de novo, até dando o exemplo aí que a Ruth estava discutindo, né, sobre a questão das malas. Gente, é muito importante o sistema de gestão, e você, quando estiver na frente, estiver participando do sistema de gestão, deem uma atenção, assim, quase que afetiva para a base de dados. Vocês, consumo de água, vocês têm registro do consumo mensal, de índice de acidente, essas coisas? É muito, 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 muito importante. Causa e efeito, né? Muitas vezes a causa e efeito, aí ela depende até do feeling da pessoa, mas principalmente da formação. O ataque ao problema deve ser planejado. Muitas vezes em não conformidades graves ou não conformidades que existem ações corretivas que custam, tem que ter um planejamento. Primeiro a gente vai fazer isso, depois daquilo, né? O processo de solução dos problemas deve ser uma prática gerencial. Aqui resume tudo, né? Sistemática, documentada e acompanhada. Sistemática, documentada e acompanhada.
Nesse requisito 10.10, só para vocês terem voltar, né? Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve tomar uma ação para corrigi-la, lidar com as consequências, incluindo mitigar os impactos ambientais adversos, e avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade. Analisando criticamente a não conformidade, determinando as causas, enfim. Né? E aqui, não esquecer, analisar a eficácia de qualquer ação que foi tomada. Existem várias ferramentas, obviamente não vou falar de todas elas, mas vai desde brainstorm, né, tempestade de ideias, a folha de verificação, gráficos, distribuição de frequência, Pareto, tem muitas ferramentas. Ferramentas que até o pessoal da engenharia de produção, eles têm cursos mais específicos, né, para tratar disso. Mas existe sim muitas ferramentas para isso que também, no nosso caso, pode ser facilmente implementadas no contexto de sistema de gestão ambiental. Professor, posso fazer um comentário? Pois não. Eu tô achando muito incrível, porque eu fiz o curso de Greenbelt, na metodologia de Mike, e é muito legal, porque a gente consegue, por exemplo, com os dados históricos, a gente consegue analisar no Minitab se as variáveis possuem correlação ou não. E toda essa parte, assim, dessas ferramentas é muito incrível e eu super recomendo o pessoal a dar uma procuradinha aí, porque vale muito a pena. Sim, para sistema de gestão vale muito a pena. Tanto é que na semana que vem, quando a gente for ver sistema de gestão integrado, pelo menos muitas empresas que eu conheço, eles fazem saúde e segurança junto com o meio ambiente. Não só os aspectos das normas, eles acabam conversando em muitas frentes, muito mais até que a gente imagina, mas também, Ruth, você tem aspectos ambientais, as ferramentas elas são muito parecidas, então pode ser utilizado em muitas coisas, né? Mas assim, aqui tem uma classificação até para que servem essas ferramentas, né? Então, tipo, brainstorming ele é muito utilizado para identificação de problemas, a parte de análise do problema tem diagrama de causa e efeito, o plano de ação, a ação que você deve fazer, o 5W2H, a gente vai ver daqui a pouco. Mas não vou passar por todas essas ferramentas, tá? Nem temos tempo hábil para isso, mas só algumas dicas para vocês, né? Brainstorming ou brainstorming, que eu já vi as duas formas, vocês devem saber o que é. É uma rodada de ideias, né? Busca sugestões. Você pode utilizar o brainstorming para você delinear plano de ação coletiva, para você discutir até qual que é a correção imediata, para você discutir a causa raiz, mas é uma rodada de ideias. Não necessariamente, eu vou fazer essa ferramenta ou essa. Não, pode ser em conjunto. No brainstorming pode sair um Ishikawa, por exemplo. No brainstorming pode sair um 5W2H, né? Mas é uma rodada de ideias, é uma coisa usada para gerar ideias rápidas, em quantidade, né? A sessão deve propiciar um ambiente adequado para o processo criativo. Então é muito importante, principalmente se vocês já tiverem numa posição de liderança do brainstorming, não rir, não criticar ou elogiar ideias. Isso aqui é bom falar porque isso daí acontece, né? Não fazer gestos de reprovação, não julgar. Você vai estar trabalhando com pessoas, e pessoas são bichos muito complicados, né? E muitas vezes, você vai rodar um brainstorming, ou você é instigado a rodar um brainstorming com o pessoal do chão de fábrica, né? E tem uma variedade muito grande. Às vezes a pessoa é muito tímida, às vezes a pessoa fica com certo receio de falar o que ela acha, né? O cara trabalha 60 anos na empresa, fica com receio porque o chefe dele que está... Então, criar um ambiente adequado, valorizar a opinião das pessoas, né? Logo depois disso, organizar as ideias no processo e tentar achar a convergência. Existe o diagrama de Pareto, ele é muito utilizado, principalmente no caso aqui eu estou dando exemplos de... você tem uma folha de verificação, mas são peças, né? Então, são peças com defeitos. E quais são os defeitos verificados nas peças? Desde deformação, porosidade, né? Muita análise de qualidade, de sistema de gestão da qualidade aqui, né? E depois você faz o diagrama de Pareto, nada mais é do que uma curva acumulada de probabilidade de ocorrência. A deformação é o principal delas, né? E aí você chega até... Você vai fazendo um ranqueamento, né? Qual que é o segundo maior defeito, terceiro e tal, né? E esse é o diagrama de Pareto, você consegue hierarquizar qual que é as causas principais, né?
Então, você chega à seguinte conclusão, não é o caso aqui, mas você chega à seguinte conclusão, por exemplo, olha, se eu resolver esses dois problemas aqui, ó, de deformação e risco, eu estou resolvendo 56% dos problemas da minha peça, ou das minhas peças. Isso aqui pode ser utilizado também, não é muito comum, mas pode ser utilizado também, não consigo pensar no exemplo, mas em alguma questão de aspecto ambiental aqui. Professor, pois não. O pessoal fala que 80% dos problemas estão em 20% das causas. 80%, sim. E você vê isso pelo diagrama de Pareto. Né? Isso, né? Aqui a gente está falando de duas causas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duas causas de 8. Né? Então, de 25% dos problemas, você está achando 56% das causas. É isso mesmo. Diagrama de Pareto, não vou entrar em detalhes, mas muitas vezes ele é proveniente de um brainstorm ou de uma folha de verificação, coleta de dados, né? Definir um padrão de comparação mensal, número de vezes, no caso aqui foi, deixa eu voltar aqui, número de vezes, né? Aí você vai marcando os risquinhos. O diagrama de Pareto ele é muito importante importante quando você tem coleta de dados, certo? Existe o método dos 5 porquês, isso aqui é um caso clássico que eu peguei na época de um livro, né? Veja que interessante. Vocês viram lá, Ruth? A gente viu o 5W, né? 5 porquês, 2H. Isso, 5 porquês, 2H. Isso, exato. Esse aqui é o método do 5W, né? 5 porquês. Cara, isso daqui, se você fizer no dia a dia, é uma coisa meio que baseado no Pareto, né? Que 90%, 100% aí das causas vai estar aí nos primeiros 5 níveis de questionamento. Seria mais ou menos isso daí. Olha a situação que nós temos aqui. Em uma praça dos Estados Unidos havia uma série de monumentos. Um monumento específico de Abraham Lincoln despertou a atenção da equipe responsável pela preservação da praça. Esse monumento estava se deteriorando muito mais rápido que os outros. Então, todos se reuniram e começaram a discutir o problema. Fizeram um brainstorm. Só que, de novo, aqui é um brainstorm, digamos assim, direcionado. A primeira pergunta que fizer, por que o monumento está se deteriorando mais rápido que os outros? Resposta, porque ele é limpo com mais frequência. O comentário do grupo então vamos diminuir a frequência da limpeza. Aqui é aquele grupo, a ação, a correção, ao invés da ação corretiva. Segundo porquê. Por que o monumento é limpo com mais frequência? Porque nesse monumento há mais dejetos de morcegos. Vamos adiante. Por que tem mais dejetos de morcegos naquele monumento? Porque há muitos morcegos ao redor do monumento. Aí, a tentaçãozinha, né? Vamos colocar um espantalho próximo do monumento. É aquela ideia que vocês vão viver muito isso daí, de resolver logo o problema. Indo um nível além. Por que a grande quantidade de morcegos próximo ao monumento? Porque há muitos insetos em torno do monumento, atraindo os morcegos. Mais o grupinho lá. Vamos aplicar inseticida e acabar com os insetos. Quinto porquê. Por que há insetos em torno do monumento? O tipo de iluminação atrai os insetos em torno do monumento. No quinto, essa é a causa raiz. A causa raiz não é a limpeza com frequência. A causa raiz não é o número de morcegos. A causa raiz não é porque os morcegos eles têm diarreia todo dia. A causa raiz não é porque tem muitos morcegos ao redor. A causa raiz é porque existe uma lâmpada perto do monumento que atrai muitos insetos, muitos morcegos. Muitos morcegos, eles comem bastante, ali eles usam como banheiro mesmo, tem que limpar aquele monumento mais vezes do que os outros. Aqui é um exemplo real, super factível, e no quinto porquê você acha a causa raiz. Aqui dá para a gente, de novo, né? Acho que já está claro para vocês, mas vale a pena comentar. Uma correção seria ou espantar os morcegos, ou colocar um espantalho, ou, enfim, não limpar com tanta frequência, deixar o Abraham Lincoln todo cagado lá, né? E isso daqui é uma ação corretiva. É atingir a causa raiz. Atingindo a causa raiz, ou trocar a lâmpada, o tipo de iluminação, vai ter menos insetos, vai ter menos morcegos, vai ter menos morcegos, cocôs de morcego no monumento, não vai precisar limpar com frequência, o monumento será mantido.
Método dos 5 porquês. Isso aqui é um método muito utilizado. Não estou falando que ele é a salvação da lavoura, né? Mas ele é bem, de uma forma ou de outra, lembra um pouco, né, das experiências que tem aí na empresa, lembra um pouco a questão do Pareto mesmo, né? As 5 primeiras causas, elas já permitem a causa raiz. Existe uma outra ferramenta chamada diagrama de espinho de peixe, ou Ishikawa, ou de causa e efeito. A diferença esse diagrama, inclusive, ele pode ser preenchido através de um brainstorming, né? O que chama atenção, inclusive, que justifica o nome dele assim, é justamente porque você tem um problema e nesse problema você começa a achar as causas das causas desse problema, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo anterior, né, nós temos aqui, o monumento está sendo deteriorado por muito tempo. A causa primária, né, a gente tem que limpar ele todo dia, né? Causa secundária, por que tem que limpar? Porque tem muitos morcegos. Causa terciária dos morcegos, por causa dos insetos. Causa terciária, né, quaternária, por causa da iluminação. Então, a característica dele é porque ele é bem visual, né? Então, ele organiza a prioridade. Veja bem, no Ishikawa ele trabalha com a prioridade das causas e a profundidade das causas, e as causas das causas, trabalha com causa e efeito, e aí facilita identificarmos a causa raiz. Existe um modelo específico de diagrama Ishikawa, que é o 6M. Nesse modelo especial de diagrama, 6M porque tudo aqui começa com M, né? Ele meio que categoriza essas causas secundárias, né? Ou seja, existe um problema, né, ou uma meta, mas, enfim, estamos falando de problema aqui, né? Problema, tem um efeito, né? Sintoma, mas identificado e bem descrito o problema, quais poderiam ser as causas referentes aos métodos utilizados, ou a mão de obra, ou o meio ambiente, ou a matéria-prima, ou os materiais, ou as medidas, né? E para cada uma dessas linhas, que parece uma espinha de peixe mesmo, você vai colocando as causas, e talvez as causas elas começam a se repetir, e aí você acha a sua causa raiz, né? Aqui chama atenção da necessidade, acho que pelo menos tanto no brainstorming, quanto no Pareto, quanto na folha de verificação, né, junto com o Pareto, quanto nos 5 porquês, é muito importante. É a coisa basal de qualquer tratamento de problemas de não conformidades, é você descrever bem os problemas e as não conformidades. Deu pau nisso, galera, esquece. Você vai começar a achar as coisas meio loucas. Entendeu? É um diagrama de causa e efeito. Escrever o problema, né? Definir as possíveis causas por meio de brainstorming, folha de verificação, distribuir as categorias, distribuir os dados, por que isso acontece, né? O Ishikawa ele é muito bom porque você pode usar várias outras ferramentas, né, em cada uma daquelas espinhas de peixe, digamos assim. Observar as causas que se repetem, obter consenso do grupo. É muito importante em não conformidades, pessoal, você utilizar a equipe, né? Coletar os dados para determinar a frequência relativa das diferentes causas, e aí você tem a causa raiz. Outra ferramenta é o 5W1H ou 5W2H. Aí, Ruth, que acredito que você tenha visto, né? Pode-se utilizar esses dois... É esse mesmo? Pode-se utilizar os métodos, né, para gerenciar todo o tratamento. Eu tenho aqui, eu acho que esse 5W2H não é dos 5 porquês, tá? Não é dos 5 porquês. E esse 5W2H ou 1H, ele, digamos assim, é uma ferramenta utilizada para você trabalhar com toda a ação corretiva. Então, é o que deve ser feito. Provavelmente você já vai ter aqui a causa raiz, né, ou até a correção, talvez. Quando deve ser feito, onde deve ser feito, me desculpem aqui, por que deve ser feito, quem deve fazer, como vai ser feito e quanto vai custar. 5W2H. Né? Ou seja, o que deve ser feito é a descrição da não conformidade, o porquê, a causa raiz, o como, a descrição das ações, o onde é o setor, o quem, o quando, o quanto e assim vai. 5W2H. Essa é uma ferramenta muito utilizada, você pode inclusive implementar isso na empresa toda vez que você tem
você vai abrir uma ação corretiva, né? E assim, pessoal, existem, o último slide aqui, esse processo de solução de problemas. A gente deu exemplos bem pontuais, né, dos problemas lá da Kombi, da enfermeira que matou o paciente, né? Só exemplificando para vocês, mas a empresa, isso daí a norma pede, ela tem que ter um processo de solução de problemas, né? Como que as não conformidades são abertas, com quem eu falo, onde eu falo, enfim. Mas tudo vai partir, né, da identificação de um problema. Essa identificação do problema de uma não conformidade pode vir do dia a dia da empresa, pode vir de uma auditoria de terceira parte ou de uma auditoria interna. De novo, o sistema de gestão ambiental é um organismo vivo, né? Quando se abre uma não conformidade, você investigar essas características, analisar qual que é a causa raiz e abrir um plano de ação. E, de novo, né, o processo de solução de problemas ele acaba seguindo mais ou menos um PDCA. Na parte de planejamento está a parte de identificar problema, achar a causa raiz, bloquear as causas fundamentais ou imediatas, verificar se o problema foi resolvido na sua causa raiz ou apenas na sua causa imediata, e depois, como ACT, você padronizar, né? Você criar um procedimento novo, você treinar tais pessoas e assim por diante. Mas isso daí é um resumão, bem resumão, né, desse processo de solução de problemas, certo? Dúvidas, pessoal? Comentários? Não? Eu gosto muito dessa parte, só isso. Não, professor, tudo certo. Eu também fiz o Yellow Belt e é bem parecido mesmo. Qual que é a diferença de Yellow Belt para o Green Belt? É a complexidade. É a complexidade. Tipo, o Yellow é bem parecido com essa aula sua, só explica os métodos. Acredito que no Green tenha mais aplicação. Legal, legal. Muito bom. Mas No vocês não Green Belt fez a aplicação num projeto real, num case real, utilizando as ferramentas, e aí é muito Minitab e análise estatística. Apanhei um pouquinho. Tá certo. Pessoal, então, olha, agradeço muito aí a atenção de vocês. Na aula de amanhã, nós continuamos com essa parte de não conformidades, mas tirando aciamentos, a gente vai falar um pouquinho da norma 19.011, que trata de auditoria. Então, mostrar para vocês quais são as etapas comuns de uma auditoria, o que se espera de uma auditoria, como se faz uma auditoria, tá bom? Agradeço, então, muito aí a atenção de vocês e nos falamos